Aleluias. Glória ao Senhor. Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número. Vamos ler o 21. Porém, deixa eu apenas trazer uma recapitulação rápida. Nós leremos o 21. Antes de mais nada, irmãos e irmãs, é um desafio muito grande receber esse livro do Apocalipse. É um livro assim delicado de tratar. Em nenhum momento teria eu a pretensão de explicar todos os detalhes. Não é possível. É um livro cheio de simbologia. E a gente precisa conhecer um pouco da simbologia. Mas o que eu tenho trazido aqui para você é o sentido, o entendimento assim mais básico, aquilo que assim que todo mundo concorda praticamente. Todos os estudiosos concordam. Muitos deles discordam com relação a detalhes. Mas assim, esses detalhes na nossa vida cristã, para nossa salvação, não vai fazer muita diferença, mas o sentido, o entendimento, isso sim, faz toda a diferença. Toda a diferença. Então assim, o pastor pulou isso, pulou aquilo outro, porque não dá mesmo, ainda mais assim, em 45 minutos, 1 hora, não tem como mesmo. Ainda mais que a gente tem que ter todo o temor quando nós mexemos com a palavra de Deus, e é o próprio Apocalipse que vai dizer para nós que se nós tirarmos alguma coisa da palavra, alguma coisa será tirado de nós. E se nós aumentarmos alguma coisa na palavra, algumas pragas e maldições serão acrescentados. Mexer com a palavra de Deus é algo muito sério. Temos que ter temor e tremor de Deus, irmãos. É muito sério mexer com a palavra de Deus, para que nós não incorramos nesses exageros que nós vemos aí. Pessoas falando do que nunca aprenderam, não sabem. Porque, irmãos, qualquer pessoa pode abrir a Bíblia e ler o texto e falar que sabe. Por isso, de tempo em tempo, cada leitura que eu faço algumas considerações, principalmente para os pregadores. A gente tem que tomar muito cuidado. Mexer com a palavra de Deus é mexer, irmão, com mensagens angelicais. Tanto é que existe uma grande dificuldade quando, lá nas primeiros capítulos que falam das 7 igrejas, e você se lembra que sempre que fala das 7 igrejas, ao anjo que está na igreja, ao anjo que está na igreja de Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, ao anjo. E às vezes entende-se que esse anjo é simplesmente o pastor, mas não é só isso, porque o Apocalipse está cheio de anjos que não são pastores. Mas na verdade, são anjos que estão por trás dos pastores. Eu lembro quando pregava em algumas igrejas, que eu variava muito assim nas pregações, e tinha uma coisa que era muito incomum. Sempre tinha uma irmã mais avivada, mais renovada, mais queimada pelo fogo, que falava para mim assim: eu vi um anjo atrás de você. E quando estava eu e a pastora, sempre via 2 anjos, isso se repetia. Eu vi um anjo atrás de você. Eu comecei assim, lá muito tempo atrás, a perguntar as características daqueles anjos, daquele anjo. Impressionante, todas as profetas sempre falava a mesma coisa. Então isso é muito sério, irmãos. A igreja tem um anjo específico para ela. Tem um anjo específico. Mexer com a palavra é mexer com a palavra que aquele anjo tem que falar. Por isso eu falo isso, para que você trema, para que você tema, para que nós tomemos todo cuidado. Quando eu falo para você assim, não pense que eu venho aqui
cheio de inspirações humanas, que descobriu uma coisa nova. Não, irmãos. A sã doutrina, uma coisa tem que estar encaixada na outra. Toda a Escritura, irmãos. Por isso que o apóstolo Tiago vai dizer assim, ó, não queirais ser mestres, não queirais ser mestres, ser aquele que ensina a palavra, sabendo que tais mestres receberão mais vigor. O tratamento é mais apurado, não queirais. Ele fala mais assim, se alguém não consegue refrear a língua, não ouse pregar minha palavra. Se você não consegue, sabe quando a sua mulher vem com fofoca assim, e você vai no embalo, você não pode pregar. Você não pode pregar. Você não pode ter célula, não pode. Sabe quando o seu vizinho, a sua vizinha vem com fofocas assim, e você não consegue segurar ali, você não pode pregar, meu irmão. Isso é muito sério. Por isso que eu tenho uma tese. Igreja de Jesus não é tão grande quanto parece ser. Não é tão grande quanto parece ser. Haverá muita decepção naquele dia. Muita decepção naquele dia. Mexer com a palavra é sério. Então assim, não é minha intenção resolver todos os detalhes do Apocalipse. Não é minha intenção. Não daria, não seria possível. E também, e quando eu falo isso, não estou ensinando que eu sei e que não estou ensinando. Não é isso que eu estou querendo passar. Que eu sei, mas o tempo é pouco e não dá. Não é isso não. Eu não sei mesmo. Não sei mesmo. Tem coisa que eu não sei mesmo. Por isso que eu pergunto pelo entendimento, pelo sentido daquilo. Qual é o sentido? É isso que me interessa. Então no capítulo 20, irmãos, nós vimos a respeito de um grande anjo que apareceu com uma corrente na mão para prender o dragão. Dragão que nós já aprendemos no capítulo 12, que é a serpente, que é o diabo. Para prender. Ou seja, o dragão, depois da morte e ressurreição de Jesus, ele foi amarrado. Ele não foi destruído, irmãos. É aí que a gente não entende. E aí nós conversamos sobre isso e provamos como ele sofreu restrições. Ele foi restringido. Ele está restrito. Ele não tem mais, é como falava hoje com a minha esposa, é que o dragão, ele não gospe mais fogo. Antigamente cuspia fogo, agora não gosta mais. Não gosta mais. Na morte e na ressurreição de Jesus, ele foi amarrado. Isso é Mateus 28, explicamos. Falamos sobre isso. Então, por isso nós temos agora em Cristo Jesus todo o poder. Porque o livro do Apocalipse, a mensagem central do Apocalipse, meu irmão, é o cavalo branco. É você evangelizar. Este evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. O fim começa no capítulo 21. Aí é o fim. O Apocalipse inteiro não é o fim. Mas o 21 e 22, esse 20, 21, esse é o fim mesmo. Principalmente o 21. É lá quando chegou no fim mesmo. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Então nós temos o inimigo restrito. Sofreu grandes restrições. Está amarrado. E aí teve um ciclo que nós falamos aqui, onde tinha um povo que mesmo depois de sofrer, invocavam os demônios. Lembra disso que eu falei aqui? E falei que eu ia tomar isso mais tarde. O povo que sofria, porque tinha a marca da besta, e que caía o fogo, uma terça da terra, uma terça do mar, uma terça parte das águas, e o povo sofreu demais, e mesmo assim eles não se arrependeram, nem largaram as suas feitiçarias. Lembra disso? É através disso que o inimigo tem autoridade. É através disso. Haver uma invocação do dragão. O dragão só terá algum poder, alguma força, se houver pessoas que o invoquem, que dê para ele o seu corpo, a sua mente, a sua sensibilidade. Então o inimigo sofreu restrições. Por isso a igreja, ela pode tudo.
Ela pode pregar o evangelho, e é sempre com relação a pregar o evangelho, irmãos. Antes de Cristo sair dessa terra, ele disse, ó, como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Eu era de cima, eu desci, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês, do mesmo jeito, a pregar o evangelho. Pregar não é só com palavras, se for preciso, use palavras. Ainda mais se houver proximidade do seu ouvinte. Quando há proximidade do seu ouvinte, meu irmão, as suas ações falam mais alto. As suas ações falam muito mais alto do que as suas palavras. Quando é que eu uso palavras? Quando a pessoa com quem eu me relaciono não tem tanta intimidade e eu vou ficar longe dela por algum tempo. Aí eu uso palavras. Do contrário, irmãos, as ações, as atitudes. Então aqui nós temos esse capítulo 20. No versículo 11, vimos o juízo de Deus, o tribunal, o trono branco. Nós vimos o trono branco, o tribunal, quem seria julgado. E aí nós aprendemos, né? No versículo 13, nós vimos ali, 20, versículo 13, deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, irmãos. Então assim, julgamento, e julgamento para todos. Se alguém acha que porque morreu escapa, a morte vai dar os mortos. Se alguém acha que morreu no mar e por isso escapa, o mar vai dar os mortos. O Hades vai dar, o inferno vai devolver os mortos. Não tem escapatória. Haverá um juízo, um julgamento, um trono para julgar. Olha, presta atenção. Nós não podemos esquecer disso, meu irmão. A coerência pede, exige que haja um julgamento. A coerência, o bom senso. O que você diria se você vivesse nessa terra de forma certa e descobrisse de repente que não haveria julgamento nenhum? Você se sentir mal. Eu me sentiria mal. Você fala, mas Senhor, eu sou certo, o outro lá não é certo. Então a coerência pede o julgamento. Então não brinque com isso, homens e mulheres. Cuidado com a tua vida, meu irmão, minha irmã. Nós não estamos brincando de religião. Jesus nunca mandou a gente ser religioso, nunca mandou. Cuidado com a tua boca, meu irmão, que falem mal de você, mas que você não fale mal de ninguém. Que se realmente se levantem contra você, mas que você não se levante contra ninguém. É normal, é certo que as pessoas se levantarão contra você. É certo isso. Você é que não pode se levantar contra ninguém. Então presta atenção, toma cuidado. Toma cuidado, pode deixar, Adalto, eu não grito mais não. Toma cuidado com isso, irmãos. Haverá um julgamento e nós não podemos esquecer. Haverá um julgamento. A morte vai entregar o morto. O inferno entrega o morto. O mar entrega o morto. Os queimados, as cinzas voltarão. E vai ser julgado por palavras e por tudo. Agora, aqueles que estão inscritos no livro da vida, esse passa pelo julgamento apenas com outro objetivo: galardoamento, recompensas. Amém, irmãos? Até aqui. Quem não está no livro da vida, já era, perdeu, playboy. Sai fora, perdeu. Você pode ter tudo, você pode conseguir tudo, você pode ter habilidade, seu nome não está escrito no livro da vida, perdeu. Então aqui no versículo 12, 20, versículo 12, eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos, versículo 12 do capítulo 20, eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos, não importa quem seja eles, esses metidos a humildes, metidos a pobres, metidos a pequenos, e os grandes metidos a ricos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme
se achava escrito nos livros. Então, igreja do Senhor, nós aqui pretendemos ser igreja do Senhor, amém, irmãos? A nossa pretensão é ser igreja, não é ser mais uma porta aberta, é ser igreja. Essa é a nossa pretensão. Não é ser mais um montoado de gente, não é ser mais uma comunidade evangélica, mas ser igreja. Presta atenção nisso daqui. Compareceremos no tribunal, nós que estamos no livro da vida, para ser galardoado. Os que não têm seus nomes escritos no livro da vida, para ser sentenciado. E aí Daniel vai dizer, para condenação eterna. Ressuscitarão, uns para a vida, por ter feito o bem, outros para condenação eterna. Só que Daniel não fala sobre o livro da vida. O que decide aqui é o livro da vida. O livro da vida decide quem entra e quem não entra. O resto, meu irmão, é sentença. O resto é sentença. Por exemplo, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, um texto que eu esqueci semana passada. Lucas capítulo 12, que eu não achei a semana passada. Versículo 4, Lucas 12, 4. 12, 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Verso 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Outra vez. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, a esse temei. É sério, irmãos, ou não é? O nosso futuro é sério ou não é sério? Sim ou não, irmãos? O nosso futuro é sério. É muito sério. Olha o versículo 1 desse mesmo capítulo aí, ó. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia. Mas nada há encoberto, não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, viu, irmãos? Nem oculto que não haja de ser sabido. Não há nada. Naquele dia tudo ficará às claras. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. Olha só. Olha só. É coisa séria, irmãos. É para você reavaliar sua vida cristã. Haverá um tribunal de julgamento. Haverá um tribunal de julgamento. Seu nome está aonde? Seu nome está aonde? Reflita nisso. Amém? Capítulo 21, vamos lá. Capítulo 21. Estamos no último ciclo, né, que eu já falei. O último ciclo, nós estamos aqui, porque entendemos que o Apocalipse está dividido em 7 ciclos. Ciclos, cada ciclo é a mesma história. Estamos aqui no 7º. Olha isso aqui agora. Capítulo 21, versículo 1 a seguir. Eu vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens,
Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Até aqui por enquanto. Amém, irmãos? Olha só, vi novo céu. Diga novo céu. E nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Primeiro Pedro fala sobre o dia da vinda de Jesus. É aí que tem um grande problema aqui. Porque na vinda de Jesus, não é para reinar 1000 anos. Na vinda de Jesus, fala que, o 1 Pedro diz o seguinte, que toda a terra será destruída e queimada a fogo. Na vinda dele. Na vinda dele, tudo será queimado. Sempre na vinda de Cristo, Coríntios capítulo 15, Tessalonicenses capítulo 5, sempre que fala da vinda de Cristo, fala da destruição da terra. Sempre fala. Não dá a entender que ele vem e fica aqui com essa mesma terra 1000 anos. Não tem um lugar que diz isso. Não tem um texto que fala isso, que ele vem e passa conosco nessa terra 1000 anos. Não tem. Aquilo que eu falei sobre o capítulo 20 ali. Sempre que fala da vinda dele aqui, fala de destruir, dos elementos da terra se despedaçando e queimando. Aqui fala assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí olha só, então ele viu isso aqui, né? Olha o verso 2: vi também a cidade santa, que é a nova Jerusalém. Uma cidade é a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviado como noiva. É uma cidade ou é uma noiva? É uma cidade ou é uma noiva? Adornada para o seu esposo. É uma cidade ou é uma esposa? Ataviada para o esposo é uma esposa. Ou seja, esta cidade santa, que recebe o nome de Nova Jerusalém, está descendo do céu. Só que chama essa cidade de noiva. Olha para cá, noiva, esposa. Meu irmão, até o Spielberg, né? Até o Spielberg faz filme assim, aonde desce uma nave grande, tem lá trocentos mil homens do exército, trocentos mil homens intelectuais. Por que nós não podemos pensar aqui também? Uma cidade nave. É a ideia que você tem aqui. É uma cidade povo. É uma cidade gente. Interessante que lá no capítulo 12 fala assim: eu vi um sinal no céu, uma mulher para dar grávida, que está grávida. Aqui também é uma mulher também. Está chamando essa cidade santa de noiva. Vi também a cidade santa, vírgula, a nova Jerusalém, que vem do céu, da parte de Deus, é ataviada como noiva, adornada para o esposo. Então vi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo. Aí chama essa cidade, olha para mim, chama essa cidade, que é a nova Jerusalém, chama de noiva, chama de esposa, e chama de tabernáculo. Tabernáculo você entende, igreja. Quem é essa cidade que desce, meu irmão? Desce da onde, irmão? Do céu. Nós temos, isso aqui é legal, nós temos um mau costume, que eu quero remover nessa noite. Um dia eu vou para o céu. Um dia eu vou para o céu. Não, um dia eu virei do céu. Se você morrer agora, então você virá do céu. Esse céu futurístico que você imagina não tem base escriturística. Se você morrer antes da vinda de Cristo, então você virá do céu. Pegaram ou não? Aí
por forra de expressão e por causa do romanismo, do catolicismo romano, a gente um dia eu vou morar no céu. Não, não, você não vai morar no céu, porque o céu vai descer à terra. Então haverá novo céu e nova terra, mas para o céu você não vai. De repente os irmãos assim de mais idade, assim, pastor Carlos de repente, né, a irmã Landinha, a irmã Marli, vamos ver a irmã Luci, assim de repente, tem a dificuldade, pode baixar essa sala, fala de você não, fique em paz. De repente o irmão mais velho assim, Davi tem dificuldade em ouvir o que eu esteja falando. Eu já imaginava que tivesse mesmo, porque nós sempre falamos isso, um dia eu vou para o céu, veja comigo, eu vi novo céu, ué, e qual que é o velho céu? O de hoje. Eu vi o de hoje. Quem conhece no de hoje? Segura aí assim, ó, a sua folha aí e vai para o capítulo 6. Capítulo 6. Pode ficar com a sua crença, fique em paz, tá, irmãos? Os irmãos citados aí, fiquem em paz, viu? É apenas eu estou lendo a escritura para vocês, tá bom? Capítulo 6, versículo 9. Olha só, o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar. Que altar é esse? Onde estava o trono de Deus? Onde estavam os 24 anciãos, os 4 seres viventes, o céu. Eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra, por causa do testemunho que sustentavam. Eu vi as almas. Amém, irmãos? Eu vi as almas. De novo vai aparecer, de novo, outra vez, vai aparecer no capítulo 8 de novo. As almas debaixo do altar. Aquele ladrão da cruz, lembra do ladrão da cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou céu. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que novo céu e nova terra? Agora volta para o capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Você entende que a primeira terra passaram, mas como é que passa esse céu? Passa porque ele desceu. O que desceu? Toda aquela situação celestial. Hoje há um abismo entre nós e o céu. Sim ou não? Há um abismo, não há conexão, a não ser espiritual. Mas aqui dá-nos a entender que vai haver céu e terra numa mesma situação, irmãos. Olha que delícia, que é bom demais. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Aí vai assim definir que esse céu que está descendo, vai definir, ó, quem é esse céu que desce? Eu vi a cidade santa, esse que está descendo. A Nova Jerusalém, que descia do céu. Que Nova Jerusalém é essa? O povo de Deus, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha só, desceu com os homens, e Deus habitará com eles. Irmãos, nós teremos um corpo depois, no novo céu e nova terra? Teremos um corpo? Me diga sim ou não. É lógico, nós ressuscitaremos. A única, entre aspas, religião que crê na ressurreição e um novo corpo somos nós. Essa é a marca do cristão. Um corpo ressurreto e glorificado. Só os cristãos creem nisso, irmãos. O seu corpo vai ser glorificado. Tudo bem, você que de repente é cego, não vai ser cego. Você que é meio banguela, não vai ser banguelo. Você assim, não vai ser, é glorificado. É tanta glória, irmão, que imperfeição não terá. Pode ficar, glória a Deus, né, irmão? Pode ficar tranquilo. Mas Jesus, ele tem um corpo glorificado agora, ele tem. Jesus, é por isso que fala que ele é o primogênito, é a primícia dos ressurretos. O ladrão da cruz não ressuscitou, não. Ele está a alma, as almas dos decapitados, as almas. Ele, lá no capítulo 6, eu vi as almas.
Jesus tem um corpo, é a primícia, é o primogênito, dentre os mortos. Ele ressuscitou e tem um novo corpo, é o que nós teremos. Nós teremos um corpo glorificado, irmãos, aperfeiçoado. Agora, a perfeição que você puder imaginar, jogue fora, é pouco. Nenhum glória a Deus? Então eu vou repetir então. A perfeição que você conseguir imaginar para o seu corpo, jogue fora, é pouco. É muito mais do que isso. E sem passar batom. Nem fazer as unhas, viu, homens? Nem fazer as unhas. Não precisa. Amém? Então assim, a gente tem essa mania. Ah, um dia eu vou para o céu. Não. Se você morrer, eu acho que você virá do céu. Porque você vai para o céu. Morreu, vai para o céu. Ponto. Aí passa não sei quantos anos, Cristo vai voltar. Ele volta com esse povo. E aí o apóstolo Paulo diz, ele fala para nós, o apóstolo Paulo, ele fala que naquele dia, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão. Aí já é a ressurreição corpórea. Ressuscitarão. Depois todos nós juntos, aí faremos uma festa, irmãos. Aí vai ser uma bênção. Amém até aqui, filhos? Então assim, se você morrer, com certeza que nós viremos do céu para a nova terra. Porque, irmãos, qual é o sentido, presta atenção aqui, qual é o sentido de termos um corpo glorificado, se não houver um lugar para nós ficarmos? Porque se você for espírita, ou tiver raiz espírita, você crê assim numa situação etérea, aquela coisa de Gasparzinho e tudo assim. E outra coisa que eu acho o fim da picada, irmãos, essa mania dos humoristas, os artistas, ficar pintando a gente. Que o céu é um lugar de marasmo, tudo branquinho, e tocando uma harpinha, e aquelas nuvens. Que babaquice é essa? Falta de criatividade. Veremos na semana que vem. Fala que os fundamentos das portas, irmãos, tem 12 fundamentos. Cada fundamento de uma cor. Vai ser o lugar mais colorido do mundo, irmãos. Mas não é branco. Então a mania de ficar tirando sarro da gente, não baqueie a sua fé, irmãos. Vai ser o lugar mais colorido, meu irmão. Se o povo do LGT, como é que é? Eles vão ficar felizes lá, se for para lá. Se eles se converterem, eles vão gostar do nosso arco-íris, viu? Vão adorar nosso arco-íris. Amém, irmão? Amém, irmão? Então assim, olha, nós estaremos lá, mais um dia, céu e terra estarão unificados, irmãos. Unificado. Você virá do céu para o novo céu, para a nova terra. O que explica a nova terra é que você terá um corpo. Tem muita coisa linda aqui, viu, irmão? Tem muita coisa linda aqui. Tem coisas interessantes aqui assim. Agora veja uma outra curiosidade. Olha aí esse versículo 4. Olha só, presta atenção que eu vou te fazer uma pergunta, hein, ó. Olha só o verso 4. Lhes enxugará dos olhos toda. Olha o que se falou, hein, ó. Lhes enxugará dos olhos toda. E a morte não haverá luto, pranto, dor. Irmãos, então agora me enumera. O que não haverá lá? O que não haverá lá, irmãos? Conta para mim, vai contando aí. Vamos lá. Vamos lá, o que não haverá lá? Eu quero assim, 1, 2, 3, já. Outra vez, vamos lá. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas já passaram. Pergunta, o que não haverá lá? 1, 2, 3, já. Olha só, irmãos, não existirá lá morte. Irmãos, presta atenção.
quando morre, qual que é o resultado da morte? Luto. Então luto é resultado de não haver morte. Não haverá pranto. Pranto é resultado de quando você morre, então não haverá morte. Nem dor. Dor é resultado da morte. Aqueles que ficam com dores. Então o que não haverá ali é morte. Não é tudo isso daqui. Morte. Agora outra coisa. Presta atenção aí. Elias enxugará dos olhos toda lágrima. Marca isso. Agora, pranto e lágrima não é a mesma coisa? Olha só. Nem pranto e lágrima não é a mesma coisa? Presta atenção aqui. É Bíblia pura. Por que está falando que Elias enxugará dos olhos toda lágrima e depois fala que não haverá pranto? Então aquilo que muitos de nós interpretamos de passagem, de vício, que a gente não vai chorar no céu, também está equivocado. Lhes enxugará dos olhos toda. Aonde que é isso, irmãos? No céu, no novo céu, nova terra. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se enxugou, então tem lágrima. Agora, morte não haverá. Morte, irmãos, o nosso último inimigo a ser vencido, qual é? O apóstolo Paulo, quem é? A morte. Qual foi a consequência do pecado de Adão, irmãos? Morte. Não foi isso que Deus disse a Adão: não coma do fruto daquela árvore, porque no dia que você comer do fruto daquela árvore, certamente morrerás. Então a grande consequência do pecado é a morte. Então o que Deus tem que resolver é a morte. Lá não haverá morte. Lá não haverá morte. Não haverá luto, pranto, tristeza, tudo aquilo que a morte traz como consequência. Mas e esse choro aqui, que ele vai enxugar dos meus olhos? E esse choro aqui? Irmãos, quantos de vocês já choraram de alegria? Quantos de vocês já choraram assim, de constrangimento? Imagina só, o Senhor chama assim o Léo, aí fala assim: vem cá comigo, Léo, vamos dar uma voltinha aqui, Léo. Lá no novo céu, nova terra. Aí o Senhor: vem cá, Léo, vamos dar uma voltinha aqui. Aí o Senhor chama o Léo, aí vem cá, Léo, vem cá ler comigo a Escritura. Aí o Senhor vem ler a Escritura. Aí o Senhor lê para o Léo a Escritura. Aí pega um texto que o Léo não entendia. Aí o Senhor lê para o Léo assim. Aí lê para o Léo. Aí o Léo ouve a palavra e olha para o Cristo. Ele ouve a palavra e olha para Jesus. O que ele faz, irmão? Ele chora. Quantas vezes eu chorei assim? Quantas vezes lendo a Escritura e eu fui tomado de soluço e falar: Senhor, como é que eu não percebi? Irmãos, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou ao coração do homem. Imagina Deus te mostrando. Você chora. Você chora. É essas lágrimas que ele enxugará. Quando você vê que você fala uma coisa sobre ele aqui, e quando chega lá, não é. O que você vai fazer? Eu vou chorar, e acho que vou muito. Eu vou chorar. Imagina quando o Senhor me chama para conversar. Fala assim: vem cá ver o que é santidade. Olha como era simples a santidade. Aí eu olhar, eu vou chorar. Amém, irmãos? Ele enxugará as nossas lágrimas. Então o texto está insinuando que tem lágrimas, mas não é a lágrima consequência da morte, porque a morte veio depois. A morte aparece depois. Ele fala: não existirá. Ele fala que não existirá lágrima aqui. Está aqui marcado isso? Não existirá lágrimas. Não, ele enxugará. Por que ele vem assim, ó? Enxugará, não existirá, não haverá, nem isso, nem aquilo. Por que ele não manteve o mesmo advérbio? Eu acho que é isso. Porque ele não manteve isso, mesma palavra.
que ele não falou assim, não existirá lágrima, não existirá morte? Porque ele vem assim, ó, ele fala, ele enxugará. Depois não existirá morte, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá... Irmãos, quando nós chegarmos lá, que nós veremos, e o texto de 1 João fala assim, que quando nós chegarmos lá, nós o veremos como ele é. Ah, então eu vou ouvir você chorar também, viu? Eu não vou ficar sozinho nessa. Quantos de nós vão falar assim, poxa vida, eu poderia ter feito mais, por que que eu não fiz mais? Como era simples, não era tão complicado assim, por que que eu não fiz mais? Irmãos, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, mas a morte não existirá, não existirá. Quer encontrar com seus entes queridos numa boa, tem o seu nome escrito no livro da vida. Ah, irmãos, porque a nossa memória será potencializada, a nossa memória, tudo vai ser potencializado, as nossas sensações serão potencializadas, os nossos sentimentos serão potencializados. Você está entendendo, irmãos? Alguém pensa no novo céu e nova terra, em um lugar assim, tudo de ouro, ouro mesmo assim, é como ouro, irmãos, uma cidade funcional, é uma, sabe essa coisa que você, às vezes não fala assim, às vezes não bate em você um sentimento, puxa vida, eu não vou ver mais, quando você está feliz, né? Quando você está feliz, puxa, eu não vou ver mais essa terra, essa árvore verdinha, esse clima, vai ver, melhorado. Esse sentimento que você tem já prova que você terá essa possibilidade. Esse sentimento, mas esse clima, às vezes, quando você está mais assim, está mais gostoso, que você tem um tipo de uma saudade futurista, nem chegou ainda e você tem assim uma, irmãos, tenha o seu nome escrito no livro da vida, tenha o seu nome, porque nesse tempo morte não existirá, e todas as consequências da morte não existirá, não haverá, cessará, e nós estaremos para sempre com o Cordeiro. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.